Bom dia a todos e bem-vindos a mais um espaço Mundo Azul. Um espaço criado por mim para permitir o diálogo com todo mundo sobre questões ligadas à economia, ambiente e desenvolvimento sustentável. Meu nome é Francisco Lixuxa e é com todo prazer que falo para vocês. E, em primeiro lugar, quero agradecer aos que já fizeram visualizações aos 6 temas que já apresentei e em particular aqueles que subscreveram. Agradecer a todos eles, mesmo aos que não subscreveram, porque não conseguiram fazê-lo devido a dificuldades técnicas, né? E já me disseram que não estão a conseguir. Eu fiquei a saber que, afinal, quem não tem e-mail não pode fazer a subscrição, né? Eu vou tentar perceber melhor isso e depois vou tentar ajudar, não é? Mas, por favor, façam alguma coisa também para subscrever. Seja como for, eu agradeço muito e vou rapidamente entrar para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, o tema número 7, é o tema subordinado, portanto, é o assunto subordinado ao tema sobre decisões, gostos e preferências dos consumidores. E a relação que existe entre as suas decisões, portanto, com o ambiente e o fenómeno de mudanças climáticas. Repito, decisões, gostos e preferências dos consumidores e sua relação com o fenómeno das mudanças climáticas no ambiente. Então vamos a isso. Tal como eu havia prometido, que traria sempre alguns ensinamentos sobre a economia, interessa, para iniciarmos este tema, interessa dizer o seguinte: a economia, quer dizer, a ciência económica, ela subdivide-se em duas grandes áreas. Uma área é a macroeconomia, a outra área é a microeconomia. A macroeconomia estuda agregados maiores, como o consumo global, o investimento global, a poupança global da economia e os processos produtivos, que depois resultam em coisas como o PIB, né? O Produto Interno Bruto. Já ouviram falar muitas vezes, o PIB de Moçambique é tanto, o PIB da África do Sul é tanto, o PIB dos Estados Unidos, etc. Estes agregados estão estudados numa área chamada macroeconomia. Depois temos a microeconomia. A microeconomia é parte da ciência económica que estuda as unidades empresariais de forma individualizada, o comportamento do setor de produção e o comportamento do consumidor. Portanto, a microeconomia estuda as firmas e os comportamentos dos consumidores. É na microeconomia onde temos estado a falar, desde que começamos, não é? Hoje é que trouxe a dica. Temos estado a falar em microeconomia, porquê? Porque estamos a falar da atitude do consumidor. Como é que então o consumidor decide quando quer satisfazer as suas necessidades? Reconhece-se no mundo que o consumidor ele decide sob a influência de muitos fatores. Da religião, dos amigos, dos pais, dos colegas, dos atletas que admira na televisão, das novelas, etc. Com base em tudo isso, muitas vezes ele decide, portanto, as suas decisões são influenciadas por esses elementos. Contudo, em microeconomia, nós reconhecemos apenas 3 axiomas que influenciam as decisões do consumidor. O primeiro axioma é o axioma da racionalidade, que diz que perante um bem A e um bem B e C, o consumidor sempre preferirá o maior. Ele é racional. Okay? Um cabaz na economia nós consideramos um cabaz um conjunto de bens, okay? Contidos num cabaz. Entretanto, eu costumo usar muitas vezes, para simplificar, exemplos como viaturas. Considero um Mercedes um cabaz, um BMW outro cabaz, um Toyota outro cabaz, para facilitar a compreensão destes axiomas. Então, o axioma da racionalidade diz que o consumidor, entre um bem A e um bem B, se o bem A é maior que o bem B, ele sempre preferirá A a B.
O axioma da indiferença diz que se o bem A é maior ou igual ao bem B, o consumidor será indiferente entre o bem A e o bem B. No axioma da transitividade, se o bem A é maior que B e o bem B é maior que C, A será sempre preferível a C. Este é o axioma da transitividade. Aqui termina a nossa parte sobre economia e microeconomia em particular. Vamos olhar para o consumidor e vamos perceber se... Bom, aí vocês se questionam, mas será que eu decido com base no que o senhor Lixuxa está aqui a dizer? Isto é ciência, meus amigos. É ciência econômica comprovada com cientistas que ganharam o prêmio Nobel. Não é nenhuma invenção minha. Simplesmente estou a transmitir aquilo que está escrito nos manuais. Ok? Será que o consumidor... Já foram os primeiros 5 minutos da nossa lição, que é a parte meramente teórica, né? Agora vamos para uma parte prática. Será que o consumidor, será que nós, quando agimos no mercado, agimos com racionalidade, com indiferença, com transitividade em relação às questões do ambiente? Não creio. Porque quando vamos à padaria, compramos pão, 5 pães, e a seguir dizemos plástico. Meus irmãos, amigos, colegas, o plástico tem de ser banido. Não podemos pedir plástico na compra do pão. O plástico é fabricado na China, na África do Sul e em alguns países e é fabricado com tecnologias que emitem gases poluentes como dióxido de carbono para a atmosfera. Para além disso, o próprio plástico, ele em si, é material não degradável. Portanto, o plástico não se destrói. Uma vez construído, ele não se destrói. E o que ocorre é que depois ele resulta em todas as outras consequências que depois havemos também de fazer referência. Ok? Será que quando nós vamos às bombas, abastecemos o nosso carro, temos consciência de que o combustível que estamos a comprar, ele tem dióxido de carbono? Nós vamos emitir dióxido de carbono com a nossa viatura? 1, 2... Por que é que quando vamos à cidade, chegamos à cidade da Beira, de Nampula, Climane, Maputo, dentro da cidade, continuamos a circular, a dar voltas desnecessárias na viatura? Paramos à espera de alguém, continuamos com o motor ligado para manter o ar-condicionado ligado. Pior ainda, há alguns que deixam o carro ligado 1h30, vão a uma reunião e depois descem porque querem encontrar o carro fresco. Isto é uma aberração nas decisões do consumidor. Nós temos que evitar este comportamento. Há cidadãos que não têm viatura, vêm para a cidade para tratar os seus assuntos, não têm nada a ver connosco, mas voltam intoxicados de dióxido de carbono que nós estamos a emitir com a nossa viatura. Será que estamos a ser racionais no nosso consumo? O consumo é nosso, é privado, da viatura. Mas o nosso consumo está a prejudicar outros cidadãos que estão a circular na cidade. Mais do que isso, está a prejudicar o ambiente, está a causar impacto negativo sobre a atmosfera, portanto, provocando aquecimento global e logo influenciando no fenómeno de mudanças climáticas. E logo prejudicando as gerações futuras. Quer dizer, nós, com a nossa viatura, com o plástico que estamos a usar para levar o pão, por que nós não levamos o pão num saco de pano? Por que não levamos saco de pano? Água mineral. Nós estamos a consumir água mineral. Depois jogamos fora as garrafas plásticas. No mínimo, até podíamos comprar água mineral numa garrafa de 5 litros e meter em garrafas, em bebedouros para as crianças, para levarem para a escola e trazerem de volta. Imagina uma escola com 1000 crianças. Cada criança leva uma garrafa de água mineral. Que escândalo de lixo é que nós vamos provocar? O lixo é o tema da próxima aula. Portanto, nós temos que ter esta atenção. O consumidor no campo quer fazer uma refeição, quer comer um coelho nesse dia, vai queimar 5 hectares de terra cheias de florestas, de plantas, de espécies raras, porque quer caçar um coelho. Não está correto. Hoje, os camponeses conhecem muitas técnicas de caça que não precisam necessariamente de fazer queimadas. Porque as queimadas destroem as florestas, emitem gases, dióxido de carbono, que está nas madeiras, na atmosfera,
reduzem a capacidade de emissão de oxigênio para a atmosfera, porque queimam as árvores, provocam a erosão dos solos. Os solos ficam não só férteis, como ficam propensos à erosão, porque o capim, a relva, a vegetação desapareceu. Logo, qualquer chuva vai arrastar aquelas terras. Estão a ver as consequências do nosso consumo. Será que somos racionais do nosso consumo? Se calhar não. Podia dar muitos outros exemplos sobre isso, mas eu preferia, por exemplo, quando usamos alumínio. Nós pomos alumínio nas nossas casas. Hoje já está na moda nas cidades, grandes cidades, as pessoas usam alumínio nas janelas, nas portas. O alumínio é fabricado com tecnologia que emite gases nocivos para a atmosfera, entre os quais o dióxido de carbono. Nós não devíamos usar o alumínio. Nós devíamos boicotar o alumínio. Nós devíamos usar madeira. Pelo menos no nosso país ainda é possível usar madeira. E usando madeira, nós estamos a conservar dióxido de carbono. É preferível usar madeira para a construção do que usar madeira para queimar. Quando fazemos os nossos brais, quando fazemos nossas refeições, usamos carvão, usamos lenha. Terminamos a nossa refeição, o carvão ainda está aceso, a lenha ainda está acesa, deixamos queimar até o fim, porque tem mais na floresta. Não é correto. Temos que usar racionalmente. Temos que usar racionalmente o carvão. O nosso brai, o nosso almoço, não deve resultar em prejuízo para as futuras gerações. Primeiro, pelo corte de madeira. Segundo, pela emissão de gases para a atmosfera. No caso da cidade de Maputo, eu fiz referência já a isso. Aliás, há um estudo meu sobre isso, em que eu provei que a cidade de Maputo, antes, há 30 anos, o carvão e a lenha vinham de Boane, que são zonas que estão a cerca de 30 km da cidade de Maputo. Boane, Matolagara, etc. Agora o carvão vem de Chiqualaquala, a 250, 300 km de Maputo. Estamos a desertificar o país, meus irmãos. Vamos parar de usar o carvão e lenha. Se usarmos, vamos usar no mínimo, mas aos poucos vamos eliminar esses hábitos. Ok, vamos fazer agora os últimos 3 minutos sobre o que é que tem que ser então a nossa atitude. A nossa atitude, naturalmente, em relação ao pão, é comprarmos pão levando o saco de pano. Quando bebemos água mineral, então vamos comprar água mineral, se calhar de 5 litros, porque não temos outra alternativa. A garrafa de 5 litros, nós podemos cortá-la ao meio, saem dali 2 banheiras e podemos usar como vasos, podemos pôr plantas que são benéficas à natureza. Quando vamos à cidade, ok, temos que levar carro, mas não vamos levar. Tem 3 membros de uma família que trabalham numa universidade, que vão à mesma universidade. O pai é professor, a mãe trabalha na secretaria, o filho estuda na mesma universidade. Cada um vai no seu carro. Estamos numa universidade, vemos 3 carros, mas os 3 carros vêm da mesma casa. Estamos a poluir o ambiente. Estamos a desperdiçar recursos. Combustível custa divisas ao país. Divisas que podiam ser usadas para comprar material escolar e outras coisas, está a ser usado para comprar combustível que não só polui o ambiente, como também prejudica o país em termos de divisas. Vamos chegar à cidade, vamos estacionar os carros, vamos andar a pé. É uma atitude positiva. Aliás, até é saudável andar a pé. Quando queremos fazer as nossas refeições no campo, vamos usar métodos de caça que não incluam a componente de queimadas. Porque já vimos todas as consequências à volta das queimadas. A outra atitude é a nossa consciência, a educação, o conhecimento. Por favor, acompanhemos estas e outras aulas e outras matérias que ajudam-nos a ter consciência sobre o ambiente. O nosso país subscreveu várias convenções. O painel das Nações Unidas, o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que depois recomendou muitas coisas, dentre das quais as COPs, e depois resultaram, de todo o seu trabalho, resultaram as convenções da biodiversidade, a convenção sobre mudanças climáticas, as convenções sobre seca e desertificação, gestão costeira, etc. Todas estas matérias eu vou tratar aqui nos próximos temas, incluindo, portanto, o tema da próxima aula, que será sobre resíduos sólidos urbanos, portanto, é o lixo, não é? Mas o que eu pretendo dizer é, nós podemos, primeiro, educarmos a nós próprios, o nosso comportamento.
Segundo, cobrarmos as nossas entidades governamentais, cobrarmos o nosso Parlamento, que subscreveram estes tratados, o Tratado de Paris, a resolução das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Temos que exigir que façam, que os governos observem isso. Fazendo o quê? Primeiro, acelerando e aumentando a educação aos consumidores, aos cidadãos, através de programas radiofónicos e de várias outras formas. A educação nas escolas, que já inclui CV, nos currículos, já inclui matérias do ambiente, intensificar esta atividade, fazer educação não formal para os cidadãos que não têm acesso à educação formal. Okay? Para além de que nós, os cidadãos, temos que cobrar, temos que encontrar, temos que, através das nossas associações, temos que cobrar, temos que exigir que estas convenções, a Convenção sobre Gestão Costeira, é importante. O peixe está a desaparecer. O mangal está a ser eliminado. E existem agora leis sobre contra crimes do ambiente. Vamos exigir que os nossos governantes, os nossos países, possam observar estes elementos. Terminamos então o nosso tema de hoje. Falámos um bocadinho de economia, do nosso comportamento como consumidores e da atitude que devemos ter como cidadãos informados. Muito obrigado. Foram 15 minutos, mas cedemos mais 1 minuto e meio por causa das considerações que aos poucos vamos reduzir. Até a próxima semana com o tema sobre resíduos sólidos, ou seja, o lixo. Muito obrigado.